No final do ano de 2017, começo do ano de 2018, uma ideia me veio à cabeça. Criar um perfil no Instagram para postar fotos em banheiros. E foi assim que nasceu o catálogo de banheiros. A ideia é essa mesmo, tirar foto no espelho do banheiro, postar. Inicialmente até existia uma ideia de fazer uma suposta avaliação, uma coisa assim, mas era para ser simples e era para ser legal de fazer, não era para ser algo penoso ou muito trabalhoso. Não demorou muito para que o catálogo de banheiros desse vida a uma outra ideia. Um dia eu postei uma foto no banheiro aqui de casa mesmo, segurando um gato, o Rian, que já não tá mais entre nós, mas essa é uma outra história. E a partir dessa foto, eu pensei em criar um outro catálogo, um catálogo de gatos. Os dois perfis estão ativos até hoje, o catálogo de banheiros um pouco mais do que o de gatos. Porque, sinceramente, é mais fácil achar banheiro novo do que gato novo e conseguir tirar uma boa foto. Enfim, eu tento manter os dois e acabou virando uma tradição, né? Depois de quase 7 anos de perfil, aliás, acho que já tem 7 anos de perfil. Tem muita foto por lá e muito banheiro e também serve um pouquinho para ver meus cortes de cabelo, como eu era esquisito e como eu continuo esquisito às vezes. Mas enfim, é um marco histórico também. Um pouco mais à frente, ali no período pandêmico, veio a ideia de fazer o catálogo de conversas. Um podcast que existe e não existe, né? Costumo brincar sobre isso. Ele tá lá, tem vários episódios, muitos deles bem sem noção, variações de tom muito interessantes. E, enfim, de vez em quando é bom revisitar o catálogo de conversas, mas de alguma forma ele ficou no passado, né? Eu ainda tenho, às vezes, vontade de produzir outros episódios, chamar pessoas diferentes, né? Meus amigos que não tiveram oportunidade de aparecer por lá para conversar, para criar um episódio novo, mas é claro que não é só gravar, tem um trabalho, tem também... Enfim, daria para fazer se eu quisesse, né? Mas de alguma forma, essa forma de se manifestar, essa forma de produzir, não faz mais tanto sentido, assim. Tipo, não é como se existisse aquele mesmo eu que queria produzir essas conversas. E eu tava pensando sobre qual que era a intenção no final de criar esses catálogos e como o catálogo virou, não vou dizer uma marca, porque não é bem uma marca, mas como virou uma coisa minha, né? E eu sempre procuro nomear as coisas de catálogo quando eu tenho que produzir alguma coisa. Inclusive, essa é a razão desse áudio, desse semi-podcast, que é testar aqui no Substack a ferramenta de podcast. Que aqui eu criei esse ano o catálogo de qualquer coisa. Antes eu escrevia no Medium, né? E a experiência lá era boa, mas o Substack ele oferece ferramentas bem mais interessantes para escrever. E, enfim, isso aqui é outra forma de se manifestar no mundo, outra forma de criar um conteúdo, outra forma de transmitir ideias. E é interessante para mim como existe uma certa evolução na criação desses perfis, né? Por mais que o catálogo de banheiros e o de gatos não sejam exatamente expressões, o catálogo de banheiros tem muito de mim e o catálogo de gatos ele já passou por ideias que tinham essa ideia de criar, né? Em algum momento ali do catálogo de gatos eu escrevia historinhas para os gatos. E esse foi um princípio de postagem das coisas que eu escrevia. Eu lembro que no passado eu já tive página no Facebook, tipo, junto com algum amigo postando algumas idiotices. E uma época também eu vi uma página em Bertioga, que era a página Não Aconteceu em Bertioga, e ela criava essas histórias malucas que não aconteceram em Bertioga. E eu fiz uma pra Suzano, e era uma página que tinha meia dúzia de seguidores, mas eu gostava de fazer essas paradas, tipo dizer que o Robert Downey Jr. tinha ido na feira de quarta-feira no Suzano, sabe? E, enfim, sempre tive esse desejo de me manifestar de alguma forma, né? E aí, quando veio o catálogo de conversas, de alguma forma, ele foi uma expansão muito grande, né? Porque por mais que ele não seja um puta podcast, não tenha chegado em milhões de pessoas, foi uma experiência muito boa ter esse espaço que era livre para falar sobre algum assunto específico, né? Para ter uma conversa mais franca. Eu, por muito tempo, e ainda hoje, eu tenho essa dificuldade, às vezes, de encontrar o momento para falar sobre alguns assuntos, ou ter esse espaço seguro, né? De certa forma, esse planejamento de vamos criar um espaço adequado, um momento adequado para falar sobre um assunto. E o podcast é uma saída perfeita para isso, porque a gente já marca com antecedência o tema, já marca com antecedência o horário, e a gente já vai preparado para falar sobre algum assunto em específico, né? Ou não também, como aconteceu muitas vezes no podcast. Enfim.
O catálogo de conversas acabou ficando muito difícil de ser feito sempre, e eu também, editar é sempre um trabalho chato, e virou mais uma coisa, né? Que de vez em quando eu faço algo muito mais simples, ou sem ter um outro convidado. E daí veio o catálogo de qualquer coisa, que é onde eu finalmente sinto que eu tô produzindo com mais vontade no momento. Eu sempre gostei de escrever e aqui é uma ferramenta boa, e eu gosto de estar sempre tentando me provocar a fazer esse tipo de coisa, né? No final, tudo que eu queria dizer é que eu tô pensando muito em fazer mais episódios do catálogo de conversas. Eu vou testar agora essa plataforma aqui, o Substack, né? Como funciona essa coisa de colocar áudio nele. A minha ideia é aqui no Substack ficar com esses áudios mais pessoais mesmo, com essas conversas diretas, essas discussões mais sobre mim, assim, ou sobre assuntos mais pessoais, ou coisas que geralmente eu escrevo no texto mesmo, né? E deixar o catálogo de conversas para ser justamente um catálogo de conversas com outras pessoas, né? E aqui o catálogo é de qualquer coisa, então teoricamente eu posso falar sobre qualquer coisa e fazer qualquer coisa. Enfim, muito obrigado a todos sempre pela audiência, pela leitura, E isso é um detalhe até que eu ia falar, acabei passando reto, sobre o catálogo de conversas mesmo, que era uma coisa muito engraçada, porque eu nunca achei que os episódios tinham uma qualidade gigantesca ou que tinham temas muito relevantes, né? Porque a ideia era realmente apostar nessas conversas banais com amigos, e ninguém ali era especialista. Quando a gente falava de um tema mais sério, né? Porque muitas vezes não era, ninguém ali era especialista em nada. A gente tava ali só pra conversar sobre coisas, percepções pessoais, né? E sempre tinha alguma pessoa, algumas pessoas que acompanhavam o podcast. Eu achava isso um barato, assim, porque a grande questão de você querer produzir algo é querer ser reconhecido, querendo ou não. Você quer dar voz a você mesmo, você quer colocar coisas pra fora. Então, essa coisa de ter gente acompanhando é uma das coisas que eu sempre penso, sempre me motiva a pensar em voltar a fazer episódios, talvez colocar mais trabalho nisso. Porque é uma marca no mundo que a gente deixa, querendo ou não. Por mais que os episódios não tenham um valor histórico, social, significativo, de vez em quando eu escuto algum pedaço e falo, meu, cara, eu lembro quando a gente fez isso aqui, eu lembro da gente falando sobre isso aqui, e como eu mudei desde então. Enfim, eu fico muito feliz de ter quem me acompanha aí nessa jornada da vida, por mais que a gente mude muito e muitas vezes deixe a desejar. É bom saber que tem gente aí me acompanhando. Então é isso, galera. Obrigado. Quase 10 minutos de áudio. E a ideia era essa mesmo, falar um pouco sobre essa trajetória dos catálogos e como isso virou uma coisa minha, meio que do nada. Mas também agradecer por vocês, que na verdade é isso, né? O catálogo, ele fica, todos os catálogos, né, seja o de banheiros, o de gatos, o catálogo de conversas, ou mesmo aqui o catálogo de conversas, eles só ficam legais de verdade quando tem vocês. No catálogo de banheiros, quando alguém me marca e eu compartilho no Stories, ou quando eu tiro uma foto no banheiro com mais alguém, assim. O catálogo de gatos, quando alguém manda um gato, quando alguém compartilha uma foto, ou manda pra eu postar. O catálogo de conversas, quando tem os episódios que a gente conversa. E aqui o catálogo de qualquer coisa, quando vocês reagem, ou vêm comentar, ou vêm dizer o que pensaram sobre um texto meu. É isso no final, é sobre mim, mas é sobre todos nós e poder ter essa troca sempre. Então é isso, galera. Um beijão pra vocês, ótima semana, se cuidem e até logo.